Durante muito tempo, eu ouvi da boca dos meus familiares, pastores, padres e autoridades que o próprio Deus habitou entre nós. Isso quer dizer, ele se fez carne. O próprio Deus nasceu, cresceu e morreu. Inclusive, essa crença afirma que a segunda pessoa da Trindade, também denominado Deus, o Filho ou o Logos, se tornou carne ao ser concebido no ventre de uma mulher. A Virgem Maria, também denominado Teótoco, ou seja, portadora de Deus, ou a Mãe de Deus. Mas quais são os problemas reais dentro da física, química, biologia, mecânica, fisiologia e lógica que impedem veementemente tal acontecimento ocorrer? Então, se você deseja saber estas e outras coisas, fica conosco, que após a abertura eu te conto tudo. Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia? Isso é tudo mentira. Eles não existiram. Tudo é alegórico. Tem mulheres sendo apedrejadas e enforcadas. Se a gente não usa um neurônio para pensar. Eu falo, se você vê alguém ressuscitando morto, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal. Além da Fé com Jason Ferrer. Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer e você está no canal Além da Fé. Saiba que é uma honra e um privilégio muito grande receber você que está aí na região do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do nosso Brasil. E para você que está fora do Brasil, por gentileza, receba aí o meu cordial e fortíssimo abraço. Bom, hoje falaremos sobre um assunto importantíssimo, gente, um dos melhores temas que provavelmente eu já gravei. Preste atenção no tema. Mentiram para nós sobre a encarnação de Jesus. Então, se você gostar desse conteúdo, eu vou pedir a você encarecidamente, pessoal, me ajuda. Inscreva-se, curta, comenta, pessoal, compartilha, seja membro deste canal e, sem contar, ative o sininho das notificações. E eu vou te pedir encarecidamente, por favor, me ajuda nesta obra, porque não é fácil a gente carregar todo o peso desta responsabilidade sozinho, lutando sozinho, brigando sozinho. E o canal Além da Fé, ele se manifestou para desfazer as mentiras e as obras maléficas e destruidoras e enganadoras das religiões. E o nosso trabalho é um trabalho de enfrentamento, por isso nos apoie e nos ajude a financiar este projeto. Pois bem, pessoal, estamos de volta e é sempre uma honra e um privilégio muito grande poder receber você aqui. Muito obrigado pela preferência acima de tudo. Brasil, eu já estudei de tudo que você possa imaginar dentro da teologia e da filosofia para poder entender, ou pelo menos compreender a doutrina da encarnação. Mas a doutrina da encarnação só é possível dentro do mundo infantil, dentro do mundo do faz de conta, ou seja, dentro da esfera fictícia. Essa doutrina não pode sequer ser admitida. Ela não pode ser pensada, ela não pode ser teorizada, matematizada ou ser, no mínimo, uma hipótese, muito menos ser observada e explicada em sã consciência. A religião é uma indecência para a mente, porque ela neutraliza a nossa racionalidade, ela corrompe o nosso bom senso, ela acaba com a nossa criatividade e despedaça em miúdos as nossas dúvidas, ela destrói as nossas perguntas e nos reduz a nada como seres humanos. Talvez você do outro lado me pergunta, mas Jason, por que as doutrinas e os dogmas, os mistérios que estão envolvendo essas doutrinas continuam até os dias de hoje? Ora, os dogmas e as doutrinas cristãs, elas só existem porque não existem pessoas sérias para questioná-las seriamente. A religião envolve o ser humano num plano fictício, num mundo mágico, num universo encantado e sem explicação alguma. Eu, quando era pastor, por exemplo, eu nunca quis me importar verdadeiramente sobre essas questões, porque a vida para mim era cômoda demais, era perfeita demais. Então tudo estava dentro das possibilidades de Deus, porque eu acreditava que Deus agia com a sua sobrenaturalidade acima da naturalidade. Então Deus era Deus. Então eu encarava o mundo pela fé. E a fé era a minha única resposta para todos os absurdos que eu acreditava, porque
qualquer absurdo. E a religião é tão paranoica que ela criminaliza todos aqueles que não aceitam os seus absurdos, como é o caso de João. O próprio João, ele atribui ao espírito do anticristo qualquer negação de que Jesus Cristo veio em carne. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 2. Era uma blasfêmia uma coisa dessa. Quer dizer, o cara inventa algo e se você discordar é uma blasfêmia. Como é que existe isso? E um dos maiores absurdos que a mente humana possa conceber é o que está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 1 e 2. João afirma categoricamente que ele e aqueles que estavam em sua época apalparam o próprio Deus, viram o próprio Deus em carne e osso. Gente, uma explicação dessa natureza só poderia surgir na mente de um fanático ou de alguém com fortíssimos problemas de ordem psicológica, porque não é possível. Imagina o que seria você colocar tempo e espaço. Como tempo e espaço se revelariam de uma forma visível ou carnal numa pessoa? Como é que você pode entender que uma pessoa encarnou o tempo? Ou que o tempo, quer dizer, o tempo encarnou numa pessoa, o tempo e espaço encarnou numa pessoa. Como é que isso é possível? No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, a Bíblia fala da encarnação do Verbo, para enfatizar que Deus, o próprio Deus do universo, se fez carne. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo afirma que Deus esteve em carne entre nós. Imagina o que é o tempo e o espaço em carne entre nós. Isto é inconcebível. Gente, por favor. A encarnação não é apenas um absurdo, mas é algo... Como é que eu posso encontrar uma palavra, um sinônimo que eu possa dar para isso? É algo desproporcional, é inadmissível, é algo impensável, é inacreditável, é inaceitável, é inconcebível. E neste vídeo eu vou lhe mostrar e lhe explicar por que isso é impossível. Pessoal, todas as doutrinas que foram inventadas para dar suporte à doutrina da encarnação, como a doutrina da Trindade, a questão do pecado, a armatiologia, a doutrina da salvação, a soteriologia, a questão da expiação, a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, a doutrina da ressurreição, que já parte para a área da escatologia, a questão do arrebatamento, a segunda vinda de Cristo, a questão do fim do mundo, o juízo final, questões de céu, inferno, anjos e demônios e etc. Tudo isso que eu acabei de falar para você, todas essas doutrinas são grandes mentiras. São mentiras que a religião cristã, ela precisou inventar. Não existem essas coisas. Ela precisou importar isso de outras religiões. Ela copiou. Ela sincretizou todas essas doutrinas e essas ideias e adaptou para que essas ideias pudessem ter um renome dentro do mercado religioso. E eu fico aqui vendo os debates intermináveis em volta desse assunto, onde homens barbudos e com idades maduras passam horas, dias, semanas, meses, anos e até mesmo séculos debatendo algo completamente sem sentido, sem coesão, sem a menor coerência. É só você ver a história do cristianismo. Desde 325 no Concílio de Nicéia e no Concílio de Calcedônia em 451, essas discussões cristológicas vêm sendo debatidas assim a unhas e dentes, sem trazer o menor resultado. Pessoal, acreditar na doutrina da encarnação é como você acreditar, ou vou te dar um exemplo, tá? É como você acreditar que todo o universo conhecido e desconhecido, o universo visível e invisível, do átomo à galáxia, fora todo ele condensado para dentro de um potinho deste aqui. Você imagina só, esse aqui é um potinho de 40 gramas. Isso aqui, ó, tá vendo? Pequenininho, olha, desse tamanhozinho. Este copo aqui, olha o tamanho que este copo. Aqui, por exemplo, daria aproximadamente um copo desse, daria, eu acho que uns 6
potinhos desse aqui. Agora você imagina, Brasil, você colocar todo o universo, visível e invisível, do átomo à galáxia dentro deste potinho. É isso que as pessoas estão dizendo que é possível, que para Deus tudo é possível. Então todo o universo está dentro deste potinho aqui. Essa história de um Deus todo-poderoso que se fez carne e morreu é a história mais absurda que o ser humano já pôde conceber em todo o seu trajeto de história durante toda a vida humana. E como eu já disse para você, essa história que envolve a questão da encarnação foi importada pela igreja. A igreja copiou essa ideia absurda de outras religiões, como por exemplo o hinduísmo. E dentro do hinduísmo você vai ter um personagem chamado Krishna, que é a encarnação perfeita de um Deus chamado Vishnu. E segundo as escrituras sagradas, reveladas e inspiradas do hinduísmo, Krishna é tudo o que Vishnu é, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e o que há de vir. Então Krishna é a revelação do Deus Vishnu, é a imagem real, é a essência do Deus real em carne, é a manifestação daquilo que Vishnu é. Agora eu posso apontar para você alguns defeitos da religião, e o problema maior da religião é querer nos fazer acreditar em coisas que não têm o menor sentido, não tem o mais básico fundamento, muito menos evidência. Não existe evidência alguma da encarnação de Jesus. Nada, nenhuma folhinha de papel de guardanapo. Nadinha. E os teólogos são como crianças. Eles se comportam como crianças que estão brincando de super-heróis no mundo da fantasia. E as crianças, elas concebem esse absurdo sem se darem conta do absurdo que pensam e do absurdo que dizem. E a encarnação de Jesus é a mesma coisa de você querer aceitar que todas as águas do oceano e rios couberam dentro desse potinho aqui. Um potinho de 40 gramas. Por favor, Brasil. Gente, a encarnação não poderia ser uma verdade por questões lógicas. Você tem aí, em primeiro lugar, o eterno. O eterno não poderia se introduzir naquilo que é finito. Não haveria possibilidade, Brasil, é isso que eu quero dizer, do eterno se introduzir dentro do finito. O segundo, o infinito, jamais poderia limitar-se. A questão terceira, o tempo, o espaço, a energia universal, a causa motora, o causador de todos os efeitos não poderia nascer, Brasil. Muito menos morrer. E temos outros grandes problemas, problemaços, inclusive, que a teologia não consegue resolver, que somente a fé resolve. E agora a gente pode, inclusive, entrar em questões físicas, de metafísica e de filosofia, para que a gente possa explicar que a questão tempo e espaço estão completamente interligados. Então, nenhum Deus consciente poderia se autocausar ou ser causado fora do tempo. O tempo, pessoal, não poderia deixar de ser tempo nem se quisesse. Então, jamais poderia nascer, muito menos poderia morrer. Então, para todos os efeitos, as leis da física são literalmente, eu digo literalmente, as mesmas em qualquer referencial inercial. Aquilo que é onipotente e onipresente nunca e jamais poderia se reduzir por uma questão de lógica. Logo, um Deus que é onipotente e onipresente não poderia, por hipótese alguma, se reduzir a um potinho desse, se reduzir a uma carne humana, se reduzir a um corpo. Não poderia deixar de ser onipresente. Se Deus deixou por um momento de ser onipresente para se tornar carne e habitar entre nós, então com quem ficou o céu? Então, Brasil, para que a gente possa concluir o trabalho de hoje, eu quero deixar uma reflexão para você. E você que está do outro lado aí, você que está me vendo e me ouvindo, você é livre para aceitar o que você quiser pela fé que você tem. Mas o que você aceita pela fé não se constitui uma verdade. Os padres e os pastores, eles sabem muitíssimamente bem que a encarnação é uma questão mítica, em primeiro lugar. É uma questão mística, é astrológico isso, é místico isso, é fantasioso, é alegórico, ou seja, é um objeto de fé e nada
nada tem a ver com física, química, biologia e com o mundo real, principalmente falando. Não apenas eu que estou falando isso para você, mas os padres e os pastores, eles sabem que não há como inverter imortalidade para mortalidade. Não tem como você apertar um botãozinho para que a imortalidade se torne imortalidade. Não há como transformar divindade em humanidade. Não há possibilidade de você modificar onipotência para fraqueza. Não há essa possibilidade. Não há como transferir a onipresença para uma localidade, no caso Jerusalém, ou Judéia, ou Belém, seja lá o que for. Não há essa possibilidade. Ou como, pelo menos, transformar a onisciência em uma ignorância. Em outras palavras, Brasil, Deus não poderia ser finito e infinito ao mesmo tempo. Não haveria condições de Deus ser um ser humano e ser Deus simultaneamente. Deus não poderia ser, portanto, duas pessoas ao mesmo tempo, Brasil. E isso é uma coisa que eu gostaria que realmente os teólogos pudessem explicar, ou pelo menos deixar de mentir para as pessoas. Então, um fortíssimo abraço para você, muito obrigado por tudo, agradeço a você pela sua presença acima de tudo. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você, espero que ele possa realmente trazer um efeito poderosíssimo na sua vida. E se você puder, pessoal, curte o nosso trabalho, dá um joinha aí, nos ajuda também, vai. Então compartilhe os nossos vídeos, sugestiona, recomenda os nossos vídeos, coloca o nosso vídeo aí no WhatsApp, Facebook, Instagram, onde você puder, nos ajuda para que a nossa mensagem possa chegar em mais corações e em mais mentes também. E outra coisa, vou te pedir, pessoal, nos ajuda com esse projeto, tá? O nosso Pix tá aqui e você pode fazer isso por nós, tá? Nos ajudando com qualquer valor, para que a gente possa realmente levar esta mensagem para frente. Então, um abraço para você, muito obrigado pela sua preferência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.